Eu estou fodendo. Puta merda. Porra. Merda. Foda-se. Foda. Puta merda. Foda-se esse calor, caralho. Merda, está fervendo. A Rússia simplesmente não está tendo um bom agosto, e é por causa da Ucrânia. Veja, mesmo que o presidente Trump não tenha imposto sanções à China e à Turquia por comprarem petróleo russo, a Ucrânia continuou a aplicar suas sanções contra a indústria petrolífera russa. O mês de agosto não foi gentil com as refinarias de petróleo russas. Refinarias que representam 14% da capacidade total de refino da Rússia encontraram infortúnio. No dia 2 de agosto, foi a refinaria de Novokuspik, representando 3% da capacidade total de refino da Rússia. Em seguida, a refinaria Razan representou 6%. Em 7 de agosto, a refinaria Ofsk representou 2%. No dia 10 de agosto, temos Saratova, que representa mais 2,5%, sobre a qual falaremos em seguida. No total, em apenas 10 dias, a Ucrânia atingiu cerca de 14% da capacidade total de refino da Rússia. Estou começando a pensar que é por isso que Putin proibiu os produtores russos de exportar gasolina para fora da Rússia. Há uma escassez em andamento e as refinarias não estão conseguindo se reativar a tempo de resolvê-la. Agora, antes de entrarmos no recente ataque que a Ucrânia realizou há algumas horas, enquanto eu estava gravando isso, o vice-presidente J.D. Vance fez uma entrevista interessante onde ele falou sobre a próxima reunião que está prestes a acontecer entre o presidente Trump e Vladimir Putin. Então, vamos ouvir um pequeno trecho disso. Deixe-me passar para a política externa, porque espera-se que o presidente Trump se encontre com Vladimir Putin em algum momento, talvez na próxima semana. O que você está esperando? Antes de tudo, devo dar imenso crédito ao presidente Maria, pois isso é um grande avanço para a diplomacia americana. Se você voltar, essa guerra já dura mais de 3 anos neste ponto. Mais de 1 milhão de russos e ucranianos morreram e, segundo o presidente, os números reais provavelmente excedem o total oficial. Não houve nenhuma grande descoberta. E por 6 meses, o próprio presidente... Ele perguntou ao secretário Rubio sobre o impasse. Steve Witkoff e nós temos trabalhado agressivamente para quebrá-lo. Um dos impasses mais importantes é que Vladimir Putin disse que nunca se sentaria com Zelensky, o chefe da Ucrânia, e o presidente conseguiu mudar isso agora. Estamos em um momento onde tentamos descobrir a programação e detalhes sobre quando esses 3 líderes poderiam se reunir para discutir o fim deste conflito. Agora, o que eu acho que vai acabar saindo disso? Olha, é na verdade muito simples se você levar em conta onde está a atual linha de contato entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos tentar encontrar algum acordo negociado que os ucranianos e os russos possam aceitar, onde eles possam viver em relativa paz. A matança precisa parar para que russos e ucranianos possam encontrar a felicidade. Provavelmente ficarão insatisfeitos com isso no final do dia. Mas eu não acho que você poderia realmente sentar e ter essa negociação sem a liderança de Donald J. Trump. Agora, em um segundo, falaremos mais sobre a proposta de paz que foi apresentada pelos Estados Unidos, da América ou Rússia, porque parece que tivemos outro erro de tradução. Houve um mal-entendido em entender o que os russos estavam dizendo, e esta não é a primeira vez que isso acontece. Começo a acreditar que talvez isso seja uma estratégia russa, em vez de um honesto mal-entendido. Mas antes disso, vamos falar sobre a refinaria de petróleo atingida ontem à noite e por que os russos estão tão irritados. Ontem à noite, surgiram relatórios de que drones ucranianos atingiram a refinaria de petróleo de Saratov. Você podia ver grandes incêndios, visíveis de vários ângulos diferentes, e o governador confirmou que havia um local industrial que foi danificado. Mas ele não especificou que era a refinaria, porque o Kremlin não quer que esse tipo de notícia se espalhe por toda a Rússia.
Como você pode ver no mapa na sua tela, essa refinaria fica a cerca de 500 quilômetros ou mais de 300 milhas da fronteira ucraniana e ainda mais distante do território que a Ucrânia realmente controla. E como já discutimos, essa era uma das principais refinarias dentro da Rússia, produzindo aproximadamente 2% da capacidade total russa. Agora, é claro, isso não significa necessariamente que essa capacidade estará offline pelo resto do ano, porque, no final do dia, a capacidade de 2% representa o que a refinaria produz ao longo de todo o ano. Mas podemos supor, aproximadamente, que a refinaria ficará offline por algumas semanas, talvez meses, para fazer os reparos nos danos que ocorreram devido ao ataque ucraniano. Aqui temos alguns clipes que realmente mostram a extensão do dano. Além disso, informações atualizadas indicam que 75% desta refinaria de petróleo está envolta em chamas, dando motivo para supor que esta planta está à beira da destruição total. Agora vamos esperar que isso se confirme e que esta planta seja basicamente irreparável para as forças russas. Agora, este é apenas mais um exemplo de drones ucranianos mirando cada vez mais fundo no território russo, em contraste com ataques anteriores que se concentravam na linha de contato no sul e no oeste da Rússia. Agora, os drones são capazes de voar milhares e milhares de quilômetros dentro do território russo. Na verdade, enquanto eu estava gravando isso há algumas horas, recebemos outro relatório de um drone sendo avistado a aproximadamente 1.700 milhas dentro da Rússia. Aqui está o clipe disso. Este drone estava na República de Komi, e é a primeira vez que um drone chega tão longe. O alvo do drone era outra refinaria russa, a refinaria de petróleo de Ukhta, e os moradores locais relataram fortes explosões na área, que fica a aproximadamente 1.700 milhas da Ucrânia. Esses ataques estão tendo um impacto real na economia russa e no orçamento federal russo. De acordo com este relatório, o déficit orçamentário federal da Rússia em julho de 2025 aumentou em 15 bilhões de dólares, superando a previsão anual do Ministério das Finanças em mais de 25%. Isso é mais do que um quarto e ainda nem terminamos o ano. O déficit nos primeiros 7 meses atingiu 61 bilhões de dólares, 4,5 vezes maior que no ano passado. E além disso, uma coisa que está arruinando toda a matemática para a economia russa é o fato de que o orçamento russo foi construído com base na suposição de que os preços do petróleo permaneceriam em torno de 70 dólares por barril. Infelizmente para Putin, essa suposição não está se sustentando. Já tivemos vários meses neste ano em que os preços do petróleo chegaram a cair para 60 por barril. E neste momento, o petróleo está sendo negociado a 66 por barril, já causando um grande impacto no orçamento russo. E isso sem sequer considerar os ataques ucranianos que estão indo fundo na Rússia e tirando essas refinarias de operação, o que significa que a Rússia não pode processar o petróleo bruto que eles extraem, o que significa que eles não podem exportá-lo, o que significa que eles ganham menos dinheiro. Atualmente, a Ucrânia não está mirando apenas as refinarias de petróleo. Eles estão atacando fábricas e centros logísticos que auxiliam a máquina de guerra e os soldados russos na linha de frente. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou um ataque a um terminal que armazena drones Shahed na Tatarstão russa, um centro logístico em Kuzlul, que também armazena componentes estrangeiros para drones. Foi atingido esta manhã pelo Centro de Operações Especiais a uma distância de aproximadamente 1.300 quilômetros ou cerca de 900 milhas da Ucrânia. Aqui está o clipe do ataque. Foda-se! Nós estamos fodidos! Vocês sabem o que mais é interessante sobre essa instalação? Ela foi nomeada como Terminal Logístico Deng Xiaoping. Isso é porque a instalação era uma operação conjunta entre produtores russos e fornecedores chineses. Tanto para a China querer uma resolução pacífica para esta guerra.
o tempo todo fornecendo drones para a Rússia enquanto mentiam publicamente sobre isso. Nós não estamos apoiando a Rússia de forma alguma. Não sei se vocês perceberam, mas quando as empresas indianas pararam de comprar petróleo russo, adivinhem quem entrou e começou a comprar isso com um desconto muito maior. Agora são os compradores chineses. Claro que a China não pode assumir todo o fornecimento que a Índia estava consumindo. Então isso é definitivamente um golpe na máquina de guerra russa. Mas a China ainda está fazendo o seu melhor para garantir que esta guerra continue. E a razão para isso é simples. A China não tem incentivo para garantir que esta guerra termine. E, na verdade, a China está se beneficiando muito desta guerra. Então eles querem garantir que ela continue pelo maior tempo possível. A China está obtendo petróleo barato. A Rússia está ficando mais fraca, o que a China prefere. E os Estados Unidos e o Ocidente estão distraídos por causa desta guerra, o que também é algo que a China prefere fortemente. Então, no final do dia, milhões de pessoas morrendo na Ucrânia, milhões de cidadãos inocentes morrendo, não é um problema para a China, mas sim uma situação da qual ela pode se beneficiar. É por isso que a China não quer que a Rússia perca, mas também não quer que a Rússia ganhe. Ela só quer que esta guerra se arraste pelo maior tempo possível. Mas, infelizmente para a China, parece que as forças armadas ucranianas continuam repelindo os invasores russos. As forças ucranianas estão ganhando terreno na região de Sumy, segundo o relatório. As forças armadas da Ucrânia libertaram esta região em Sumy. As forças de defesa da Ucrânia realizaram uma operação bem-sucedida para libertar e limpar completamente a aldeia na região de Sumy das tropas russas. Unidades do 33º Regimento e 24º Batalhão de Assalto separados participaram do assalto. Segundo os militares, 18 invasores russos foram eliminados na batalha. Se vocês se lembram, isso é além de 2 aldeias que a Ucrânia libertou na semana passada. E então eles libertaram mais uma apenas uma semana antes disso. Então, na região de Sumy, as forças ucranianas estão avançando com toda a força. Na verdade, isso é tão constrangedor para Putin que ele realmente demitiu o cara que estava gerenciando essa região para o exército russo. O Kremlin demitiu o general Lapan, que estava liderando o agrupamento tático operacional Severo. Ele foi substituído pelo coronel-general Yevgeny Nikiforov, provavelmente em conexão com a quase total destruição de quase 3 batalhões russos em Sumy Oblast e a libertação de vários assentamentos pelo 225º Regimento de Assalto da Ucrânia. Deve-se esperar um aumento na pressão ofensiva russa no norte de Sumy Oblast. Isso aconteceu ontem à noite. E as notícias sobre os recentes ganhos ucranianos que acabamos de cobrir aconteceram depois que esse cara foi substituído. Então, talvez o substituto ainda não tenha chegado ou o novo cara seja tão ruim quanto o antigo. De qualquer forma, é uma ótima notícia para a Ucrânia e para o mundo. Agora, vamos focar na Cúpula da Paz, que está prestes a acontecer entre Vladimir Putin e o presidente Trump. Agora temos mais informações sobre o que foi discutido entre Putin e Witkoff que levou a esta cúpula. E é a mesma história de sempre. E parece que houve um mal-entendido entre o que Putin estava dizendo e o que os Estados Unidos da América entenderam. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Se vocês se lembram, há apenas alguns meses atrás, quando houve um cessar-fogo na infraestrutura energética, a Casa Branca anunciou que a Rússia concordou com um cessar-fogo na energia e infraestrutura. Isso significa que a Rússia vai parar de atacar as instalações energéticas ucranianas e a infraestrutura ucraniana, que incluiria os prédios de apartamentos, shoppings e coisas do tipo. O Kremlin emitiu uma declaração ligeiramente distinta. O Kremlin disse que apenas concordou em parar de atacar a infraestrutura energética. Não havia fim nisso. Mas no final do dia, Putin nem sequer cumpriu isso e começou a atacar usinas de energia ucranianas apenas algumas horas depois de encerrar a chamada e emitir essa declaração. Bem, parece que um tipo semelhante de mal-entendido aconteceu desta vez também. De acordo com um veículo ucraniano, Witkoff entendeu mal a oferta de Putin para uma retirada pacífica da Ucrânia em troca de desistir de Donetsk. A Ucrânia deve se retirar de todas as regiões ocupadas pela Rússia. Putin não se desviou de sua exigência máxima de controlar completamente as 5 regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia. Putin propôs apenas cessar fogos setoriais,
como a renúncia mútua de ataques a usinas de energia ou grandes cidades atrás das linhas de frente. Os Estados Unidos da América propuseram levantar a maioria das sanções contra a Rússia e concluir novos acordos econômicos em troca de um cessar-fogo total. Putin disse que de maneira alguma quer parar as grandes ofensivas da Rússia ao longo da frente, insinuando que ele rejeitou a proposta de Witkoff. Witkoff viu a exigência da Rússia por uma retirada pacífica dos ucranianos de Kherson e Zaporizhia como uma oferta de retirada pacífica dos russos desta região durante suas conversas com Putin. Um funcionário do governo ucraniano disse que Bill Witkoff não sabe do que estava falando. Representantes do governo alemão também compartilham desta avaliação. Durante uma chamada telefônica em 7 de agosto entre funcionários do governo dos Estados Unidos da América, incluindo o enviado especial Witkoff, o secretário de Estado Rubio e o vice-presidente J.D. Vance e parceiros europeus, o lado americano foi percebido como caótico e desunido. Isso se deveu principalmente a Witkoff, cujas observações sobre sua conversa com Putin na quarta-feira no Kremlin foram percebidas como confusas. Ele pareceu sobrecarregado e competente para os europeus quando falou sobre questões territoriais na Ucrânia. Também houve discordância entre Witkoff e Rubio sobre como proceder. Rubio enfatizou que os europeus deveriam estar envolvidos em processos futuros, mas Vance e Witkoff apenas queriam informar a Europa do resultado de mais passos de Trump. Então, esse foi o relatório. Vou explicar o que isso significa de forma simples. Veja. Inicialmente aprendemos que a Rússia concordou em devolver algum território para a Ucrânia em troca da Ucrânia ceder Donetsk e Luhansk para a Rússia. É por isso que uma reunião entre Putin e Trump foi organizada e anunciada. Isso surpreendeu a todos os envolvidos, pois até então a Rússia sempre afirmou que queria todos os 4 oblastes, além da Crimeia, já totalmente controlada por eles. Então, o fato de Putin ter recuado de suas exigências, dizendo que só quer 2 oblastes e, em troca disso, estava disposto a ceder algum território que a Rússia estava controlando, pareceu um grande progresso, pelo menos para mim. A realidade logo veio à tona. O Kremlin afirmou que nunca disse que desistiria de qualquer território. O que o Kremlin basicamente disse que concordou é que se a Ucrânia desistir de todas as 4 regiões, eles vão parar de atacar os ucranianos. Isso é o que as exigências do Kremlin têm sido todo esse tempo. E é simplesmente chocante que o presidente Trump concordou em se encontrar com Putin sem que Putin jamais cedesse algo, ou mesmo desse qualquer indício de que está disposto a fazer concessões. Agora todos estão tentando colocar isso em Steve Witkoff. Agora, eu não sou fã de Steve Witkoff em nenhum sentido, mas eu realmente acho que é Putin quem está mentindo aqui. Eles já agiram assim antes, dizendo uma coisa em reuniões privadas e outra completamente diferente em público. Tenho quase certeza de que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Sabemos que desta vez Steve Witkoff tinha um tradutor da Embaixada dos Estados Unidos da América, então duvido que houve algum mal-entendido na tradução. Do que tenho certeza é o fato de que Putin estava dizendo a Witkoff, em particular, que estava disposto a ceder algum território apenas para conseguir a reunião. E, uma vez anunciada a reunião, o Kremlin voltou atrás em sua palavra porque sabe como jogar este jogo de opinião pública, sabe como enganar o público com desinformação, sabe como jogar jogos psicológicos com a opinião pública, e é exatamente isso que a Rússia está fazendo. Isso é algo em que a Rússia é a melhor do mundo. E estamos vendo isso acontecer na vida real. Agora só esperamos para ver como será a reunião em 6 dias. Se conseguirmos o passe de imprensa, os fundamentos do negócio estarão no Alasca cobrindo o evento. Eu estarei lá.